Olá, vamos conversar um pouquinho sobre detoxificação. Bom, o nome certo é esse, mas eu chamo ele de detoxificação. Deve ser porque a maior parte dos artigos são em inglês, né? Então a gente fica meio viciado. Bom, me preocupa muito as postagens que eu vejo no Facebook sobre detox. Todo mundo postando sucos, falando assim, eu vou detoxificar. Muito bem, faz um suco com couve, que é o que eu mais vejo, né? Mas eu tenho minha posição com referência à detoxificação. Eu sou farmacêutico, né? E eu estudo essa parte no minha grade curricular, né? Eu estudo ela dentro da toxicologia. E nós estudamos também essa parte dentro do metabolismo de drogas, que são, você queira ou não aceitar, xenobióticos. Evidentemente que nós temos contato com o ambiente e esse contato com o ambiente ele acaba repercutindo de uma forma deletéria na nossa saúde. Os estudos mostram que nós, seres humanos, contaminamos o nosso mundo e depois precisamos conviver com eles. Por exemplo, pesticidas, né? Os estudos mostram claramente que os pesticidas são associados a maior prevalência, por exemplo, de Parkinson, né? E aqui nós temos, por exemplo, o contato com os pesticidas, ou seja, um risco de probabilidade de você ter contato com pesticida. Quando você olha, né, o Brasil parece que ele está em primeiro lugar, e as crianças, por incrível que pareça, são as que têm mais contato e mais fragilidade metabólica também. A população em geral, 70%, espero que isso um dia mude, né? E se avalia, por exemplo, esse contato no mundo inteiro. Quando você vê países mais desenvolvidos, você vê menores contatos. Depende também do tipo de produto, né? Porque você pode ter os contatos com diferentes pesticidas. Isso também tem a ver com a legislação do país. Mas há coisas que a gente não consegue fugir. Por exemplo, a acrolina presente nos alimentos. A acroleína ela é originária do cozimento de moléculas, né? E aí você desenvolve, ou você faz com que apareça a acroleína no seu corpo, ou pelo menos no seu alimento. Então, quando você vê, por exemplo, a acroleína, ela está dentro da queijo feta, né? Donuts, vinhos, frutas, vegetais, apesar de serem naturais, você ainda tem a sua acroleína. E a acroleína ela é tóxica para o nosso organismo, ok? Nós temos contato com intoxicantes ambientais o tempo inteiro. Então, olha que é interessante o contato de produtos, né, em mulheres grávidas, o tipo de produto químico. Aí você vê aqui as moléculas. Então, parece que não tem como você correr. O nosso ambiente ele é altamente contaminado e nós temos que aceitar esse contato, né? Tudo vai depender da sua capacidade de eliminar esse produto, que é o que o pessoal fala de detoxificação ou detox, né? Bem, nós temos um sistema de eliminação de produtos. Todos esses produtos podem ser eliminados pelo nosso corpo. Se você tiver uma linha metabólica boa e se o seu contato é pequeno, dificilmente esses produtos vão causar algum problema na sua saúde, um efeito adverso. O grande problema nosso é o contato, né? Às vezes nós temos caminhos metabólicos semelhantes de medicamentos e intoxicantes ambientais, às vezes nós temos nutrientes que fazem a concorrência, às vezes nós temos fragilidade na saúde que piora a toxicidade do produto, ou seja, há vários fatores a serem considerados. Veja aqui você, por exemplo, né, o impacto de alguns contaminantes ambientais, como o bisfenol A, que está presente em plásticos, né, pelo menos estava, porque foi proibido a produção de produtos baseados em bisfenol A. Então você tem, por exemplo, crianças com hiperatividade, principalmente meninas, né? Crianças do sexo feminino com hiperatividade, aumento de agressividade e problemas na gestação. O chumbo você encontra no dia a dia também, né? Tinturas, tintas, né? Restos de contaminação ambiental, como cerâmicas. E aí você tem alteração na metilação de genes, né? Aumento de sintomas como alergias, mas também você tem alterações comportamentais. O mercúrio, que está presente no nosso organismo pela queima de produtos, mas também você tem alimentos, por exemplo, derivados do mar, né? E peixes, né, da região amazônica podem ter mercúrio. Ele diminui a performance cognitiva e leva você a um neurodesenvolvimento alterado. Difenyl éteres polibrometados também, né, são retardantes de chama,
São produtos que nós encontramos no nosso dia a dia, por exemplo, em móveis, né? Produtos têxteis, carpetes eletrônicos, tudo aquilo que queima muito fácil, ele retarda o neurodesenvolvimento e leva a problemas no parto, como parto prematuro e baixo peso ao nascer. Os bifenis policlorinados ou policlorados, né? São derivados de indústrias, por exemplo, lubrificantes, e você encontra ele como produto orgânico permanente na nossa cadeia alimentar. Então você tem desenvolvimento de crianças a uma maior prevalência de comportamento associado a déficit de atenção e hiperatividade, a redução do QI, redução da massa corpórea. Ou os produtos fluorados, né? São os polifluorados no seu organismo, você vai encontrar no dia a dia também como contaminante ambiental, alimentos, embalagens, né? E ele leva ao nascimento de uma criança com peso um pouquinho menor. Percloratos também você encontra no dia a dia em fertilizantes explosivos, né? Pessoas trabalham com fogo, então ele tem um efeito antitiroidiano, ele inibe a atividade da tireoide. Pesticidas, isso não tem como fugir, né? Na verdade você nunca sabe se estão usando pesticidas ou não, né? Nos nossos produtos agrícolas, né? Mas você tem, por exemplo, falha cognitiva, você tem alteração do desenvolvimento, crescimento fetal, né? Uma aumento da suscetibilidade de câncer de testículo, cânceres na criança, Parkinson também está associado a pesticidas. Fitalatos também são disruptores endócrinos, né? Você vai encontrar, por exemplo, em cosméticos, farmacêuticos, alimentos processados, brinquedos, né? E aí você tem uma redução, né? Olha que interessante, né? O comportamento dos meninos altera, ele tem uma redução, o comportamento masculino dele sofre uma alteração, reduz a distância anogenital, né? Encurta a idade gestacional e altera o desenvolvimento em crianças, particularmente em meninas. O tolueno, que você se expõe quando você se expõe a queima de combustível fóssil, né? Tá aí gasolina, essas coisas todas, diminui o peso da criança ao nascer e causa malformação congênita. Para você ter uma ideia da importância dessa contaminação, isso aqui é um paciente que foi uma consulta, né? E ele escreveu esse texto aqui na consulta, foi detectado que ele estava com intoxicação crônica com vapor de mercúrio. Ele foi quelado e aí olha só, depois de 8 semanas a letra dele, né? Mostrando um benefício no controle motor, e aqui depois de 3 anos a letra do paciente, ou seja, uma melhora do controle motor bastante interessante. Isso pode interferir no comportamento das pessoas. Não só isso, né? Se você é uma pessoa com uma patologia, se você tem uma fragilidade pré-estabelecida, né? Você pode, por exemplo, ter problemas de intoxicação. Nós sabemos que o autismo ele tem problemas de detoxificação. E esse problema dele leva ele a acumular produtos no corpo. E isso pode levar a quê? Acúmulo de moléculas que são tóxicas, aqui o chumbo. E esse acúmulo de chumbo pode causar alterações neurofisiológicas nesses indivíduos, né? Respondendo por parte da sua fisiopatologia. Não que essa intoxicação cause o autismo, mas ele piora o sintoma do autismo já estabelecido. Quando você ingere um produto exógeno, você elimina ele, você tem a capacidade de fazer a metabolização e a eliminação. Mas você também elimina os produtos que você metaboliza no seu corpo, ou seja, os endógenos, né? Olha só, por exemplo, uma droga que você pode, por exemplo, ingerir e excretar no intestino sem nenhuma modificação, você não absorver, né? Então pega, por exemplo, uma neomicina, né? Uma miocina de baixa absorção, ela vai ser eliminada aqui. Ou uma droga que é absorvida, vai cair no seu fígado. No que ela vai para o seu fígado, ela pode ser metabolizada e já ser imediatamente excretada via vesícula biliar. Ou ela pode ser metabolizada e ser excretada via renal, por exemplo. Ele cai no sangue e é eliminada. Ou, né, ela pode ser metabolizada, alterada e, por exemplo, você pode aumentar a toxicidade de uma droga se você metaboliza de uma forma errada. Pega o estradiol, por exemplo. Se você faz a 16-hidroxistrona, você faz um estradiol altamente problemático, ou em presença de estresse oxidativo. Se você pega o seu próprio estradiol e forma um derivado quinona, ele é cancerígeno. Ou triptofano. Ingere triptofano demais, cataboliza o triptofano no fígado, gera moléculas que são carcinogênicas para a sua vesícula biliar, ou seja, o excesso é problemático. E aí você tem o que? Metaboliza no fígado, cai na corrente sanguínea, e esse cai na corrente sanguínea
leva para os seus tecidos. Lembro você que nem sempre é a molécula que você ingeriu. Pode ser uma molécula mudada pelo seu fígado que vai intoxicar o seu organismo. Ou pode ser uma molécula que você produziu no seu corpo. Não tem aqui, mas eu estou inventando aqui. Você produziu no seu corpo, foi metabolizado, foi distribuído e gerou, né, uma toxicidade, o seu efeito no sítio de ação. E aí você tem um efeito biológico. Depois disso você pode ter a metabolização, que é o que? A volta para a corrente sanguínea, a volta para o fígado, a sua metabolização, ou a volta para o sangue e depois a sua excreção. Ou seja, não existe uma regra, né? Não existe uma regra específica. Ele cai aqui, vai para lá, vai para lá. Você pode pegar uma droga e aumentar a toxicidade dela, um xenobiótico, ou você pode diminuir a toxicidade. É o que o nosso corpo faz, de forma até mais ou menos aleatória, né? Então você ingere um produto, se esse produto for um produto altamente lipofílico, né, você vai oxidá-lo ou hidroxilá-lo, ou seja, você vai usar suas enzimas do CYP450, torná-las moléculas eletrofílicas ou nucleofílicas. O que é isso? Uma carga, né? E aí tem um esquema que é o seguinte: quando você pega uma molécula que é mais ou menos neutra ou altamente lipofílica e torna ela uma molécula eletrofílica, essa molécula pode ser tóxica para o seu corpo. Então imagina você estimulando enzimas do citocromo P450, pegando um produto que é tóxico, mas não tão tóxico assim, como um tolueno, e aumentando a eliminação, aumentando o metabolismo dele, gerando produtos que são altamente tóxicos, né? A gente não sabe como faz isso. Uma vez que você gerou essas substâncias nucleofílicas ou eletrofílicas, você vai metabolizar. Por exemplo, fazendo conjugados glicuronídeos, na verdade, né? Fazendo conjugados sulfatados ou usando as sultes, né? Ou fazendo conjugados com a glutationa transferase. E aí você vai fazer a eliminação. São enzimas de fase 2, que são enzimas de conjugação. Mas lembra muito bem que se o seu produto é altamente lipofílico, ele vai sofrer ação de enzimas de fase 1 primeiro, para depois ser eliminado pelas enzimas de fase 2. Na verdade, as enzimas de fase 2 vão fazer a conjugação e depois talvez a eliminação. Mas vamos supor que você joga um conjugado glicuronídeo no seu intestino. Algumas bactérias probióticas podem quebrar essa ligação e você pode reabsorver o produto. Não seria um produto tóxico, mas a isoflavona, por exemplo, tem circulação enterohepática por esse motivo. Ela é eliminada num conjugado glicuronídeo, eliminado pela vesícula biliar, né? E aí uma bactéria probiótica pega, quebra a ligação e você absorve a sua isoflavona novamente, por exemplo a genisteína, e acaba tendo uma circulação enterohepática que aumenta o tempo de vida do seu produto no organismo, que pode não ser tão bom assim, né? Então imagina você que você tem uma molécula não eletrofílica, né? E aí você metaboliza pelo seu citocromo P450, e é uma molécula pró-carcinogênica, promove a formação de reativos, né, moléculas eletrofílicas reativas ou nucleofílicas, que vão ser eliminadas pela detoxificação por enzimas de fase 2, beleza? Ou você forma moléculas eletrofílicas que podem fazer dano, né? Uma molécula eletrofílica é uma molécula altamente reativa. Ele pode causar, por exemplo, fazer reações de aductos DNA, levando a alteração do DNA, persistindo a lesão, né? Mutação e alteração epigenética, levando a câncer. Aqui no caso é uma estratégia mostrando câncer de pulmão, ok? Mas você pode reparar esse DNA e ter um DNA normal. Vai depender do que a gente chama de capacidade de reparação. Também é muito importante você trabalhar nesse caminho, né? Ou você pode lesar a célula de forma tão agressiva que a célula morre, né? Tipo assim, ela sofre tamanha agressão que ela morre, mas ela pode, por exemplo, persistir na vida e desenvolver uma célula de comportamento alterado, um câncer, né? Então, o caminho da detoxificação hepática, participar da premissa que eu tenho que fazer uma biotransformação. Então, você tem, por exemplo, metabólicos estáveis. Você pode pegar esse seu xenobiótico e produzir uma droga, né? Você pode inativar, você pode aumentar a atividade ou você pode simplesmente alterar a atividade. Com referência aos reativos metabólicos químicos, né, quimicamente reativos, você pode ter consequências onde você vai simplesmente neutralizar o produto, fazendo uma ligação com moléculas, ou você pode gerar produtos tóxicos, gerar uma hepatotoxicidade, uma carcinogenicidade, uma teratogenicidade a partir da biotransformação. Então, tome cuidado quando você vai fazer uma biotransformação nos seus produtos, particularmente quando você pensa em aumentar a detoxificação de moléculas altamente ou
moléculas pouco eletrofílicas, né? Moléculas lipossolúveis ou lipofílicas, porque o caminho da biotransformação pode gerar uma molécula tóxica, mais tóxica que o elemento original. As enzimas do CYP450 são enzimas de fase 1, fazem a hidroxilação ou oxidação de moléculas e usam o NADPH como cofator, e aí você tem o CYP localizado na camada, na camada da membrana do retículo endoplasmático liso, né? Aí ele vai gerar seus produtos que vão ser empacotados, que vão ser secretados, que vão ser liberados, depende do que você faz. É uma enzima de ferro dependente, né? Está aqui. A base dele é o que nós chamamos de porfirina. São enzimas que fazem, por exemplo, a oxidação ou a hidroxilação. Veja um xenobiótico que passou pela citocromo P450. O X é o xenobiótico hidroxilado, ou o X o xenobiótico com um oxigênio, pode ser uma cetona. Isso torna o produto mais eletrofílico ou nucleofílico, levando ele a ser, por exemplo, mais facilmente eliminado pelas enzimas de fase 2. Então, é sempre bom imaginar ou ficar pensando que mexer no caminho enzimático do nosso corpo pode ser problemático, né? Olha aqui um exemplo das enzimas do CYP450. A gente fala assim, eu vou induzir, eu vou inibir. Mas nós esquecemos que as nossas moléculas, então você pega, por exemplo, acetilcoenzima A, né? A formação de vitamina D, você depende de enzima do citocromo P450, assim como a hidroxilação da vitamina D no rim ou no fígado, assim como você tem o colesterol se transformando em moléculas para gerar, por exemplo, sais biliares, ou o colesterol para gerar pregnenolona, ou mesmo esses caminhos tudo de CYP para gerar, por exemplo, cortisol, testosterona, estradiol, estrona, tudo depende dessas enzimas de oxidação. São enzimas ferro-dependentes, né? Ou mesmo a produção do ácido araquidônico para produzir o hidroxiicosa tetraenoico precisa de enzimas de oxidação. CYP450. Não vale a pena você tentar mexer nessas enzimas, né? Eu acho arriscado. Mesmo na área farmacológica, a gente não consegue fazer um controle bom dele. Eu tive uma reunião de um conselho científico de uma indústria, eu falei, olha, talvez o próximo caminho para aumentar o efeito das drogas seja inibir o catabolismo delas, né? Mas sempre se você tem o problema da interação medicamentosa, e quando você olha aqui, você fala assim, isso aqui é tudo medicamento. Não. Pega, por exemplo, a toranja, que altera o caminho metabólico do CYP, né? Aumentando a destruição, por exemplo, de ciclosporina, né? Isso acaba sendo problemático, foi responsável por inúmeras perdas de transplantes, né? Então você tem que tomar cuidado com esse esquema. Então olha aqui as enzimas do CYP, né, os seus inibitores e indutores. Então veja só que você tem drogas que estimulam, né, o CYP450 e drogas que inibem o CYP450. E aí você tem o subtipo dessas enzimas e os substratos que eles podem alterar o metabolismo, né? Você fala assim, mas ainda bem que é só droga, né? Mas olha, nem sempre, né, a aflatoxina, por exemplo. Você pode tomar um inibidor de metabolismo e aumentar a toxicidade de uma aflatoxina. Quem de vocês, por exemplo, não pode tomar um suco, um grapefruit, né? Um suco de toranja e aumentar a toxicidade de uma aflatoxina e matar alguém por isso? Ou aumentar, né, o nível plasmático de macrolídeo, ciclosporina, ou o contrário, né, a erva de São João, aumentando a velocidade de destruição da ciclosporina, fazendo você perder transplantes. Tudo isso deve ser avaliado, ou mesmo um tacrolimus. Aí você, sem saber, toma um antidepressivo, erva de São João, né, o Hyperion perfuratum, e o efeito inibidor do TOR, né, vai para as cucuias. E aí você pode matar alguém sem estar sabendo. Um caminho de enzima de fase 2 é a sulfonação, né, e nós usamos a fosfoadenosina fosfosulfato. Esse sulfato aqui é transferido para drogas. Aqui você tem inúmeras possíveis moléculas que sejam sulfatadas. E quando você sulfata ela, você torna ela mais hidrossolúvel, propiciando a eliminação na urina. Esse sulfato ele vem do metabolismo dos aminoácidos sulfurados, né? É uma via interessante ingerir mais aminoácidos sulfurados para aumentar enzimas de eliminação. Por exemplo, aumenta a glutationa e aumenta a sulfonação. Você às vezes pode fosforilar para eliminar mais rapidamente, mas essa é uma via mais rara. Uma via mais comum é a sulfatação, né? São as SULT ou sulfotransferases que podem ser estimuladas ou inibidas no nosso corpo. E aqui um exemplo de um efeito do corpo, né, que é a estrona,
que pode ser sulfatada ou desulfatada. Uma vez que ela é sulfatada, você aumenta a estrona sulfato, que é neutra, não tem efeito tóxico, nem efeito hormonal, né? Mas você pode pegar e gerar a estrona pode ser transformada pela 17 beta-hidroxisteroide deshidrogenase, gerar estradiol, que vai atuar no receptor. Isso pode ser ruim para câncer de mama, né? E aí você tem aqui a androstenediona virando estrona, que vira estradiol, e o efeito é aromatase. Esse papel é aromatase P450, que é uma enzima do CYP450. Então sempre nós temos que avaliar. A esteroide sulfotransferase é uma enzima importante uma enzima importante associada à menor prevalência de câncer de mama, e nós temos que analisar isso com cuidado. Outro caminho é a metilação. De repente você metila, por exemplo, uma hidroxila, um nitrogênio, um enxofre, né? Aí você precisa da S-adenosil metionina. É uma forma também de você neutralizar um produto que porventura seja tóxico. Um exemplo de metilação, por exemplo, é a metilação do estradiol, né? O 2-hidroxiestradiol, que é metilado formando o 2-metoxiestradiol, que é um produto que tem um efeito anti-inflamatório. Então você pode gerar uma droga ativa, ou um metabólito ativo, ou um metabólico neutro. Aqui normalmente você tem o que? Você perde esse metil aqui e metila alguém. Todas as moléculas que têm essa estrutura química terminal podem ser possivelmente metiladas e neutralizadas dessa forma aqui, né? E aí você pode ter também o caminho sucessivo, né? Onde não está escrito em lugar nenhum que você vai fazer um e não vai fazer outro. Então você pode fazer, por exemplo, você pode fazer um caminho e essa molécula pode sofrer metilação. Olha aqui, ela é metilada. E ela pode sofrer subsequência sulfatação. Olha aqui o produto metilado e sulfatado. Então são sequências, você pode ter sequências de reações químicas, né? E aqui você tem, de acordo com o R, você tem a dopamina, epinefrina, isoproterenol e isotarina, que são produtos com efeito adrenérgico, né? Então olha só que interessante, e olha só que legal, né? Você pode sulfatar num canto e metilar no outro, ou fazer o inverso. Você é que escolhe o que você vai fazer. Na verdade, seu corpo escolhe, né? Eu acho que isso é meio que aleatório, mas isso aqui tudo é feito para quê? Para neutralizar a toxicidade do elemento e aumentar a eliminação dele via no seu organismo, geralmente via renal, né? Aqui você tem a glutationa, faz as reações de conjugação, mas também ela vai a radicais livres, né? Aqui você tem a glutationa, e a glutationa faz o que? Você produz a glutationa no seu corpo, e essa reação do SH, ela vai se ligar a moléculas no seu organismo, principalmente moléculas nucleofílicas e eletrofílicas, promovendo a sua eliminação, né? Neutralizando a sua toxicidade e fazendo a eliminação. Mas ele também tem esse efeito antioxidante direto. Ok? Então, por exemplo, contra radicais livres, aumentar a glutationa é uma opção para você trabalhar. Olha que interessante, porque moléculas altamente eletrofílicas ou nucleofílicas podem ser alvo da glutationa no sistema de conjugação. Tioéteres, tióis, grupos amino, grupos com átomos de oxigênio, que é uma cetona, grupos oxigênio fosfato, aldeídos, epóxidos, lactonas, alquilsulfatos, alquilaletos, arilcarbono, né? Então você tem várias moléculas que podem sofrer essa ação, né? E quem faz isso? A superfamília da glutationestransferase, que liga esse seu produto tóxico ou xenobiótico, ou mesmo um endobiótico, uma endotoxina, né? Que liga na glutationa neutralizando o efeito. O problema é que nós podemos ter polimorfismos, e esse polimorfismo deve ser avaliado, porque o caminho enzimático de eliminação depende, né? Então você tem vários subtipos de glutationestransferase, cada uma catalisando a ligação da glutationa com um produto diferente. E de acordo com o seu caminho de polimorfismo, você vai fazer um produto diferente. E isso pode ser altamente problemático, né? Ou seja, se você tem polimorfismos e tem contato com o produto tóxico, né? Você pode ter um efeito pró-carcinogênico. Então você pode aumentar ou diminuir o risco para o câncer, mas ao mesmo tempo você pode aumentar a sua resistência ao tratamento, à droga antitumoral, se você tiver uma glutationa funcionando muito bem, e você pode alterar a toxicidade da terapia. Então veja bem, você estimular a glutationestransferase num paciente nem sempre é bom, né? Você pode pegar um paciente com câncer e diminuir o efeito da droga no paciente. E isso é uma coisa muito problemática. Você tem que ter uma responsabilidade muito grande para fazer isso.
Então você pode ver assim, por exemplo, aqui eu mostro para vocês os subtipos de glutationa, né? E o substrato. Quando você olha aqui, o que está listado aqui? São todas drogas antineoplásicas. Então, de repente, você está estimulando a glutationa S-transferase tipo alfa e está aumentando a eliminação, né, de melfalano, busulfano, tiotepa, clorambucil, né? E aí seu paciente tem um prognóstico pior. Ao invés de melhorar do câncer, ele pode piorar. Ou tiopurinas, né? Imagina você que você pode aumentar a glutationa alfa, aumentar a tiopurinas e dificultar o tratamento, por exemplo, de doença inflamatória intestinal, né? Uma colite ulcerativa, um Crohn. Usa-se para isso, às vezes, a tiopurina. Ok? Então, sempre toma muito cuidado com o que você faz. E o que a glutationa S-transferase faz? Ela liga o seu xenobiótico à glutationa. Ao ligar o seu xenobiótico à glutationa, você faz um conjugado, né? Onde o seu xenobiótico está aqui ligado à glutationa na posição do enxofre, que é o que a gente chama de... essa reação a gente chama de glutationilação. Então é a glutationilação de um xenobiótico formando um conjugado S-glutationa. Aqui você ainda tem subtipos de glutationa e localização cromossomial, né? Eu acho que está meio fora de posição. E esse sistema de eliminação pode eliminar, por exemplo, quinonas de catecolaminas e dopamina. Quinonas derivados dos hormônios sexuais, do estradiol, prostaglandinas, né, peróxidos lipídicos, funcionando como uma detoxicação de produtos que você produz no seu próprio corpo. Ou xenobióticos exógenos, como por exemplo hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, aldeídos insaturados, né, moléculas com grupo epóxito ou até agentes quimioterapêuticos, né, tratamento de câncer, ou mesmo outras drogas, né? Então você tem que tomar cuidado com esses esquemas de detox. Aqui uma exposição à acrilamida, né? Você tem, por exemplo, a acrilamida como produto tóxico, mas isso é um trabalho mostrando que o contato ambiental com essas drogas carcinogênicas podem realmente ser alterados no seu corpo e podem trazer vários malefícios. A excreção, né? Eu vou falar para vocês sobre os vegetais crucíferos. Mais recentemente, eu acredito de uns 15 anos para cá, começou -se a valorizar muito os vegetais crucíferos e seu papel na quimioprevenção de câncer, particularmente o brócolis. Ganhou muita força, mas a couve de Bruxelas também. O que eles contêm? Eles contêm sulforofanos e glicosinolatos. Esses glicosinolatos e sulforofanos isotiocianatos gerados tem uma capacidade de estimular enzimas de fase 2, particularmente a glutationa S-transferase, aumentando a eliminação de xenobióticos eletrofílicos. Uma quimioprevenção de câncer é uma boa opção, né? Olha a sinigrina e a progoitrina, que estão presentes na couve de Bruxelas, né? A hidroxiglucobracinina também, né? E olha que interessante, né? Você tem esses produtos dentro de plantas em concentrações variadas, mas o que eu quero chamar a atenção é que quase todos são bem amargos, né? Então vai dar um suco meio difícil de consumir. Mas tem pessoas que gostam do gosto amargo, ou do gosto acre, ou daquele gosto pungente, né? Isotiocianatos, glicosinolatos, sulforofanos tem esse sabor não lá muito legal. E a concentração varia de acordo, né, com a planta e com o local plantado também, né? Assim como também com o cozimento. Quando você cozinha, você diminui o teor de produtos, né? De forma interessante, você tem um sabor inverso, né? Então um sabor amargo, quanto mais sinigrina e progoitrina você tem na sua couve de Bruxelas, mais ruim ela é. E ela é mais gostosa à medida que tem mais ativo. Ou seja, quer comprar uma couve de Bruxelas, vá lá e come para ver qual que é o mais amargo. O que é o mais amargo é o que é melhor para a sua saúde, do ponto de vista da prevenção e do ponto de vista de composição, né? Tem mais progoitrina e sinigrina. Eu falei isso também por chá verde, né? Chá verde mate. É mais amargo? Ótimo, beleza, tem mais catequinas. Também as catequinas são amargas, né? Então olha que interessante, você tem aqui os isotiocianatos, estimulam o metabolismo de drogas, né? Então você tem os diferentes isotiocianatos, os diferentes esquemas, né? E a inibição da carcinogênese induzida por essas moléculas. Então realmente não temos o que falar, né, de isotiocianatos e sulforofanos quanto a ser efeito na carcinogênese. O produto é absorvido e essa parte aqui, ó, é que vai realmente estimular o seu corpo a produzir a glutationa S-transferase. Então você tem o produto absorvido, né, e ele vai ser conjugado à própria glutationa, sendo metabolizado, gerando um derivado mercaptúrico que vai ser eliminado, por exemplo, via urinária. Com isso, o seu isotiocianato e glicosinolato modulam enzimas de fase 1 e 2,
aumentando o metabolismo oxidativo, e tem outros benefícios também em câncer. Glicosinolatos, sulforafanos, diindolmetano e indol-3-caminol são derivados desses produtos e trazem benefício ao seu corpo. Então você tem, por exemplo, a glicorafanina, a sofre ação da mirosinase. Essa mirosinase é da própria planta, né? E você pode gerar o sulforafano, e o sulforafano vai ser ligado à glutationa. A glutationa conjugada fazendo a glutationilação do sulforafano, depois sofrendo a ação da gama-GT, e você vai eliminar o N-acetilcisteína do sulforafano, ou seja, é um derivado mercaptúrico, né? De forma interessante, você tem o seu derivado mercaptúrico do sulforafano sendo eliminado, geralmente via urinária. Então você tem o sulforafano que entra no seu corpo, estimula as enzimas de fase 2, né? Ela começa a ter o efeito biológico, direto ou indireto. Então ele primeiro agride as suas moléculas para que o seu corpo reaja, aumentando a capacidade antioxidante. Então você tem uma diminuição da relação glutationa reduzida oxidada, uma oxidação da tiorredoxina redutase, uma oxidação da peroxirredoxina redutase, um aumento do H2O2 e um aumento de oxidação de radicais enxofre de proteínas. Com isso o seu corpo responde aumentando a produção das enzimas, né, no nível de agressão para desencadear uma resposta. Isso chama-se mitridatismo. Então os seus vegetais crucíferos tem os glicosinolatos, que sofrem a ação da mirosinase, gera os isotiocianatos. Tem um erro aqui, olha aqui que legal. Legal nada, né? A gente vai ficando velho, tá faltando ar aqui, né? Aí você gera o conjugado glutationa, elimina o produto via mercaptúrico, e aí você tem aqui um aumento das suas enzimas, né, de defesa. Há uma inibição de alguns caminhos do citocrom P450. Particularmente você tem uma diminuição de produtos problemáticos no metabolismo do CYP, e aí você tem a indução, né, efeito anti-inflamatório, enzimas de fase 2 aumentadas, né, glutationa S-transferase, por exemplo. Ou até o seu produto sulforafano aqui, tá vendo? Nitrogênio, carbono, enxofre. Metabolizando, gerando derivados de caminhos metabólicos, fazendo com que sua estrona seja metabolizada para 2-hidroxistrona, depois para 2-hidroxiestradiol, depois para 2-metoxestradiol, que está errado, né? E pela ação da Conte, fazendo a metilação, formando um produto anti-inflamatório, gerando alterações metabólicas, aumentando a 2-hidroxilase, diminuindo a atividade da 6-hidroxilase, diminuindo a produção de 16-hidroxistrona, que é estimulante do crescimento de células de câncer de mama, né? E aí vocês têm os seus isotiocianatos, seus vários efeitos, né? Mas o que a gente quer principalmente na detoxificação é esse efeito aqui, ó. Aumentar a glutationa S-transferase, aumentar a glutationa para fazer a detoxificação e a excreção do produto. Consequentemente, você vai ter uma adaptação hormética que vai te deixar mais apto para eliminar produtos eletrofílicos, que não sejam esse ou mais outros produtos, né? Esse a gente chama de uma adaptação xenormética, né? E aí você tem o que? Um efeito antioxidante, o aumento da eliminação e a proteção. Então, originalmente, o efeito anti-inflamatório, a diminuição de moléculas eletrofílicas, o efeito no estresse, né? Diminuindo o câncer, consumindo mais produtos, como brócolis, alho, né? Como cúrcuma, né? Alecrim. Esse caminho você já viu. Voltando aqui, né? Você tem o seu caminho normal de eliminação. Então aqui você tem a sua glutationa sendo metabolizada, mas você pode aumentar a eliminação, por exemplo, não só de xenobiótico, né, mas de drogas também. Então, se você trata de câncer, por exemplo, aumentar a enzima de fase 2 talvez não seja tão interessante assim. A não ser que você tenha um polimorfismo na região do câncer, né, um polimorfismo para GST. Nesse caso, do polimorfismo para GST, a sua célula será mais sensível ao câncer, a sua célula cancerígena seria mais sensível à droga, enquanto que as outras não. Aí poderia ser até interessante você aumentar a expressão de GST e aumentar a glutationa, desde que na célula neoplásica que o indivíduo esteja tratando tenha polimorfismo para GST, e você tem que ver qual polimorfismo é. Beleza? Então o caminho é esse aqui, né? De glutationa, faz a conjugação e a neutralização. Outro sistema de conjugação é a conjugação com o uridino difosfoglicurônico, né?
esse uridinodifosfoglicurônico vai ser catalisada pela ação uridinodifosfoglicuronilotransferase, né? E aí você tem um ataque nucleofílico, ou seja, moléculas que são nucleofílicas vão sofrer esse ataque, ou seja, ele vai se ligar aqui, né? Aí depois você vai quebrar essa parte aqui, aí vai eliminar o conjugado glicuronídeo, que vai ser eliminado na vesícula biliar, por exemplo. Mas ele pode ser eliminado por outras áreas, né? Um elemento interessante, o etanol, por exemplo, né? O etilglicoronato, né? É uma forma de você avaliar se o indivíduo está consumindo muito álcool, né? E isso pode ser detectado no cabelo, olha que interessante. Então essa eliminação é da glicuronidação. E aí você tem, por exemplo, as suas UGTs, né? UDPGT, e aí você tem o que? Você tem as enzimas que são as várias isoformas que são usadas para eliminar moléculas do seu corpo, né? E de repente, vamos supor, ele vai eliminar um xenobiótico também. Então você pode eliminar suas moléculas endógenas, não o xenobiótico. A pessoa você estimulando o UDP-GT, se você estimular o UDP-GT, dependendo do tipo de UDP-GT que você estimula a eliminação de moléculas endógenas, né? Por exemplo, serotonina, por exemplo, estrógenos, por exemplo, tiroxina, que é o T4. E ele dá uma ligação cruzada com outros produtos, né? Paracetamol, apigenina, citronelol, etinoestradiol, cipeptadina, nicotina, né? Se for fumar cigarro pode fazer mal. Ou mesmo a quercetina, porque dá uma ligação cruzada de eliminação com o estradiol, né? E com a bilirrubina. Então você pode induzir suas enzimas e ter problemas com ela. Eu não estou querendo assustar ninguém, eu só acho que o pessoal está fazendo coisa errada, né? Olha aqui os xenobióticos, né? ainda na fase da UDP-GT, vários fatores de transcrição, os ligantes endobióticos, os ligantes xenobióticos, por exemplo, benzopireno, derivado daqueles churrascada que você faz, né? E olha aqui, o sulforofano também é um xenobiótico eliminado por esse caminho. Quercetina, que você encontra na cebola, né? Ou na cebola principalmente, né? E aí você tem a eliminação dos produtos, ou seja, não é fácil trabalhar com detox, né? Olha que interessante, papel de enzimas, né? Então você tem aqui os seus substratos para o DPGT, né? Drogas, medicamentos, né? Ezetimibe, telmisartane, triptilina, lamotrigina, midazolam, lanzapina, trifluperazina, carvedilol, etoposídeo, estradiol, não é uma droga exógena, né? Você produz isso aí. Olha aqui a defiriprona, paracetamol, indometacina, oxazepam, todos eliminados por essa via, o DPGT. Uridinodifosfoglicuronilotransferase. Eu gosto muito desse nome. Ele usa o UDPGA, o ácido uridinodifosfoglicurônico, para fazer a translocação, ligando no xenobiótico nucleofílico, fazendo a sua eliminação. Olha que beleza! Ou você tem produtos que estimulam ou inibem o seu metabolismo, né? Você fala, eu vejo o pessoal, estou tomando suco de romã. Legal, ó. Ele interage na absorção de produtos, né? Mas olha só, ele estimula a enzima do CYP450 e inibe. Não, aqui só tem inibição, né? Mas olha aqui, inibe a SUT1A1 e a SUT1A3, que são eliminadores de anéis catecóis, né? Então, por exemplo, de repente você toma suco de romã, né? E come queijo que tem tiramina, putz, você pode ter uma crise de hipertensão arterial. Pô, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Olha aqui que interessante esse efeito tóxico. Olha só, efeito tóxico de vinho, suco de laranja, utilizando o que? Estimulando SUT, inibindo SUT. SUT1A1 e SUT1A3. E olha aqui que coisa. Quercetina, espiridina, vanilina, curcumina, resveratrol, ácido químico, café clorogênico, procatecúico, sinápico, siríngico, vanílico, naringenina, nobiletina, tangeretina, né? Olha só, brandy, vinho, sherry, whisky, vinho branco. E olha aqui que tem as fontes, moléculas que inibem SUT1A3 e inibem SUT1A1. Isso pode causar o quê? Olha aqui que mais, vodka, gin, né? Chá verde, chá preto, né? Trigonelina, que é um metabólito da vitamina B3. Olha só que coisas podem estimular, podem inibir SUT1A1, SUT1A3, estão presentes em produtos que nós consideramos até saudáveis, né? E olha aqui que legal, aumenta catecolaminas, aumenta a pressão arterial, pode dar enxaqueca ou até fibrilação atrial se você
inibe a SULT sem saber o que você está fazendo. Então, tome cuidado. Existem os polimorfismos, existem vários fatores que são importantes para você. A saúde do seu paciente é muito importante. Você pensa assim, mas espera aí, café inibe a SULT1A1 e a SULT1A2, pode aumentar catecolaminas, nossa, pode ter alteração da pressão sanguínea, nossa, pode dar enxaqueca. Você conhece alguém que tem enxaqueca quando toma um café? Ele tem isso aqui, a inibição de SULT1A1. Ou mesmo quando ele come vinho, né? Enxaqueca por vinho, SULT1A1 ou SULT1A3, ou seja, dor de cabeça quando eu bebo um vinho, queijo, né? Suco de laranja, pode dar problema. Olha aqui um trabalho do chá verde, né? O chá verde inibindo a CONT, catecolamina autometiltransferase, e como resultado aumenta catecolaminas. Isso é bom? É bom quando você quer um efeito termogênico. É ruim quando você tem um cara estressado, um cara que a norepinefrina dele está lá em cima, né? Um cara que com esse efeito ele vai ter cardia, vai ficar nervoso, vai ter depressão de potássio, vai ser ruim para a vida dele, né? Então cuidado com o que vocês fazem com esses produtos. Olha aqui que legal o chá branco. O chá branco suprimindo a ação da uridinodifosfoglicuronisiltransferase. Lembra aquela enzima que faz a conjugação com ácido uridinodifosfoglicurônico? Pois é, que faz a eliminação de produtos nucleofílicos? Pois é, que elimina, por exemplo, benzopirenos ruins que estão no seu churrasquinho? Pois é, o chá branco pode agudamente inibir o efeito deles. Então ele nem sempre é um produto bom, né? Depende do que você quer. Tudo é assim, né? Mas olha que legal, fibra insolúvel. Quando você faz um suco detox, você deixa a fibra lá dentro? Por exemplo, ele liga a anéis esteroidais e diminui a absorção. Por exemplo, estrona, por exemplo, estradiol, mas as sais biliares. Então você pode diminuir a intoxicação por produtos exógenos. Ele tem a capacidade de absorver, né, intoxicantes lipossolúveis. Então comer mais fibra insolúvel é bom. Então quando você faz seu suco, né, você deixa aquele negócio, você coa e joga fora a fibra, tá jogando um troço detoxicante muito bom fora. Produtos altamente lipossolúveis, eles são absorvidos pelas fibras e são eliminados nas suas fezes. Testosterona. Sugestões minhas para detox, né? Quando você quer eliminar moléculas eletrofílicas, né, pense em aumentar a glutationa com aminosulfurados. Pense em aumentar a glutationa transferase com sulforafanos, isotiocianatos, couve de Bruxelas, brócolis. Pense em dar BCA para aumentar essa síntese aqui, que ela é predominantemente hepática. Então faça um trabalho bem feito, né? Faz uma coisa mais racional, faz um negócio melhor para o seu paciente. Uma sugestão detox para radicais livres, né? Polifenóis que estimulam enzimas antioxidantes e são antioxidantes per si. Você não deve ter falta de vitaminas antioxidantes, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina E, C, minerais e oligoelementos. Melhorar o metabolismo mitocondrial, mas você não pode ter deficiência dietética. Proandidinas, chá verde, mate, lembrando sempre das possibilidades das interações, né? Proandidinas são produtos até bem seguros, né? Mas você tem que ver a história do seu paciente, se ele pode usar, se ele não pode. Chá verde e mate podem ser usados, mas lembre bem dos efeitos adversos. E metais tóxicos vai depender do metal, né? Mas polifenóis sempre ajudam, né? Aumentar a glutationa sempre é uma boa, o ácido lipóico sempre é muito interessante. Chá verde, couve de Bruxelas, brócolis, alho seriam um processo para você aumentar a sua capacidade antioxidante também, que vai proteger você contra a toxicidade dos metais tóxicos, né? E a metilação, né? Fazer a metilação de produtos. A metilação é com a SAMe, cessa-desometionina, mas vamos supor que você não tem SAMe. Dá metionina, asfórico, B12, B2 e betaína, vai ajudar bastante. Ajuda a fazer metilação de produtos derivados do metabolismo CYP 450, diminuindo moléculas, a famosa eletrofilicidade, né? E uma detoxificação hepática, o BCA, silimarina, zinco, metionina e colina são boas opções para você fazer, né? Então tome muito cuidado quando você for fazer seu suco detox, né? E tome muito cuidado ao postar essas informações. Por quê? Porque você pode estar ensinando alguém a fazer uma coisa errada, que não pode ser bom. Sugestões adicionais: espinafre ou beterraba vermelha para aumentar o óxido nítrico, dilatar, diminuir a pressão arterial, né? Pensa nesse produto aqui, você pode fazer ele virar um remédio. Você pode pôr um magnésio, um potássio. Magnésio você compra em farmácias, né, forma de cloreto. O potássio é mais difícil, mas o próprio vegetal tem mais potássio, né? O brócolis, ele é um ótimo antioxidante.
Use mais brócolis na sua vida, mas lembra muito bem de fazer ele meio cru, né? Não cozinha demais não, que ele perde muito da sua propriedade. Fibra, não joga a fibra fora. Quando você for fazer um suco, use a fibra nesse suco, principalmente a fibra solúvel, insolúvel. A insolúvel dissolve moléculas, né? Elimina as moléculas das fezes. Frutas vermelhas ou ricas em proandidinas, né? Não vai ser levado pelos modismos, né? Estuda qual planta que é mais interessante, o que tem mais coisa para você. Os chá verde e o mate são interessantes, mas olha só, a amora é um baita de um produto que o pessoal não gosta muito de usar, mas é um produto muito legal. Então tentem fazer o seguinte. Olha, um produto muito legal também é o nosso famoso jambolão, né? Aquela fruta, aquela que cai em cima do seu carro, do seu carro roxo. Tudo isso você pode usar para ter um benefício do seu paciente. Pé no chão, estudem, é a melhor forma de você ter um resultado melhor. Cuidado, né? Você não pode. Aí você pode estar achando que está fazendo um detox, está fazendo um intox. Por exemplo, você pode inibir a UDP-GT, uridina de fosfoglucônio transferase, que vocês viram, eu gosto muito desse nome, e aumentar agentes nucleofílicos no seu corpo, né? Ou você pode tomar um suco de, sei lá, um chá verde e inibir a catecolamina, né? Inibir a CONT e aumentar as suas catecolaminas no corpo. O uso agudo é uma coisa, o uso crônico é outra. O uso crônico você pode ter um efeito contrário, né? Então, por ingerir mais produtos alimentares via CONT, você pode aumentar a expressão de CONT, né? Agudo ou crônico, sempre se preocupar, ou seja, se vai fazer um detox, mira o alvo, mas se preocupe com o medicamento, né? Vê se o medicamento não é eliminado do mesmo caminho. Então estude antes de fazer um detox no seu paciente. Detox não é assim o mesmo para todo mundo, cada um precisa de um pela medicação que usa, pelas características básicas do indivíduo. Ok? Legal, pessoal, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus.